e a Ele canta. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Mais uma vez. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. A glória sempre vai ser devolvida para o Senhor. Muito bom dia. Como você está? Eu espero que você esteja muito bem. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui para mais um dia do nosso devocional. Convida todo mundo, porque essa mesa é grande, tem bastante espaço. E o devocional de hoje está sensacional, porque hoje eu quero iniciar com você uma série, uma espécie de uma série. Hoje nós vamos começar com a parábola do semeador. E ela retrata sobre o terreno das emoções. Amanhã nós vamos falar sobre o terreno onde as sementes caem. Um dos terrenos que a semente cai, que é as pedras. No dia seguinte, nós vamos falar sobre outro terreno, que são os espinhos. E no próximo dia, nós vamos falar sobre o outro terreno, que é a terra boa. Eu te dei um spoiler para te deixar com gostinho de querer comparecer e chamar todo mundo, porque é um tema muito relevante, muito importante para esse tempo, sobre as emoções, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente fica pronto, né, para poder saber lutar essa guerra, né? Porque esse inimigo, ele é invisível. Esse inimigo, ele é invisível, né? É muito complicado nessa era de hoje a gente lidar com alguns sentimentos, né? E às vezes as pessoas nos provocam isso, consciente e inconscientemente. E eu quis trazer esse tema porque eu acho que ele é muito importante para esse tempo, para esse hoje, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador. E depois, nos dias seguintes, nós vamos falar sobre os terrenos em que essas sementes caem. Então, eu realmente quero frisar aqui para você convidar todo mundo, né, para assistir essa série, né, esses dias de devocional, para você poder compartilhar, né, para as pessoas poderem ter conhecimento desse devocional que vai estar rico mesmo em instrução para libertar as pessoas desse cativeiro, porque às vezes as pessoas sofrem porque não têm noção que a verdade da palavra de Deus liberta. Mas hoje você vai dar munição para elas, em nome de Jesus. Vem comigo. O terreno das emoções. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Esse é o nosso texto base. Lucas 8:5. A partir daqui, discorreremos sobre os tipos de solo.
e a sua relação direta com a saúde da árvore. Para isso, nós vamos voltar a uma das narrativas mais conhecidas de Jesus, a essa parábola aqui do semeador. Essa história fascinante revela que, embora a semente seja exatamente a mesma, as características do terreno é que é o fator decisivo em cada resultado. Veja, hoje a gente vai tratar sobre o que o texto denomina de na beira do caminho, que para mim relata como é o terreno das emoções. Segundo as palavras de Jesus, duas coisas acontecem com as sementes lançadas nesse tipo de terra. Uma parte é pisada pelas pessoas e outra é comida pelas aves. Continua comigo aqui. Em primeiro lugar, as sementes nesse tipo de solo são pisadas pelos que passam. A beira do caminho consiste em um lugar de passagem e trânsito, marcado por intensa movimentação de pessoas que albergam todo tipo de sentimentos e feridas emocionais. Os que transitam por esse local têm algo em comum: falta de compromisso com as sementes que foram lançadas ali. O objetivo delas é simplesmente utilitário, ou seja, fazer uso da estrada rumo ao seu destino. Só estão passando por ali porque precisam chegar ao local que eles têm que ir, ao seu destino final. Mais nada. Não importa quem eles achar no caminho, eles só querem chegar no destino final. A verdade é que as sementes lançadas à beira do caminho estão fora de um circuito e cuidado de proteção. Está fora disso. Elas foram jogadas. Lembro-me de uma época em que Deus me orientou a fechar-me um pouco mais e estabelecer limites sobre o meu relacionamento, sobre relacionamentos, amizades. Seja seletiva com quem entra na sua casa. Você já ouviu sua casa, seu reino? Continua nesse raciocínio. Diga alguns nãos. Recuse alguns convites. Assim estará evitando uma possível fase de feridas emocionais e sementes pisadas. Pega isso aqui, em nome de Jesus. Pode parecer inofensivo, mas é gradativo. Casa sempre cheia, muito ir e vir. Cuidado com intensa movimentação de pessoas em sua plantação. Cuidado com isso. Se reserve, se proteja, se cuide. Não demore para entender que a multidão não tem compromisso com as nossas emoções, nem com as nossas sementes. De modo que tudo que se encontra à beira do caminho pode vir a desmoronar. Por isso mesmo, você deve proteger as suas emoções da multidão, do alvoroço. Isso também vale para as redes sociais. Cuidado com o que você mostra para todo mundo. Para ilustrar melhor o que eu estou dizendo, compartilho uma pequena história que eu vi há alguns anos. Certo dia, uma enorme sequoia virou uma atração em um grande parque. Veio ao chão. Quem conhece essa espécie sabe que se trata de árvores gigantescas. Sequoia é uma árvore gigantesca. Entretanto, curiosamente, embora forme uma malha muito resistente, de maneira que uma queda é praticamente impensável. Impensável. Suas raízes não são tão profundas. Alguns especialistas foram contratados para descobrir o que havia fragilizado aquelas raízes.
E a conclusão foi simples: a movimentação humana no terreno em que a planta estava. O grande número de pessoas que andavam ao redor daquela árvore imensa enfraqueceu suas raízes. Olha só, gente. Até que estas perderam a capacidade de sustentá-la. O mesmo acontece quando há uma enorme movimentação em torno das nossas emoções. As raízes emocionais enfraquecem e podem nos fazer cair. Veja, essa sequoia, ela é uma árvore enorme e é praticamente impossível que ela venha ao chão, de tão grande que ela é. Mas ela veio ao chão. E alguns especialistas vieram, meu Deus, como essa árvore veio ao chão? Porque é praticamente impossível que isso aconteça. E ali foi descoberto que, embora que ela seja tão grande, as raízes dela são frágeis. Mas mesmo as raízes sendo frágeis, são raízes. Mas como que veio ao chão? A movimentação de pessoas em volta daquela sequoia fez com que facilitasse a queda dela ao chão. Movimentação de pessoas. Veja como a natureza serve de exemplo para a nossa vida no ordinário. Deus é sábio demais em tudo que Ele faz, querido. O mesmo acontece quando há uma enorme movimentação em torno das nossas emoções. As raízes emocionais enfraquecem e podem nos fazer cair. E é por isso que acredito fortemente que Deus deseja levá-la a um período de cura nos seus relacionamentos. E, se necessário, uma transição ou troca de mesas. Às vezes você vai precisar trocar de mesa, trocar de ambiente. Sabia? Para o teu crescimento, para a tua saúde emocional. Exatamente como aconteceu com Daniel, que precisou abrir mão de se assentar com algumas pessoas e consumir certas comidas para resguardar um propósito que era muito maior. Nesse processo, você aprenderá a controlar as emoções, porque elas, muitas vezes, não se contentam em ficar no banco de trás. Querem assumir o volante. O problema é que costumam vaguear por aí, sem rumo. Acordamos felizes, mas de repente acontece algo à tarde e nossas emoções oscilam. É ou não é? Claro que é. No final do dia, o sentimento já é de derrota. Você necessita saber onde está agora e decidir para onde vai. Caso contrário, as suas emoções a farão se sentir em uma montanha russa. É ou não é? Durante o nosso dia, nós vamos ao riso, ao choro diversas vezes. Em outras palavras, não coloque o controle da sua vida nas mãos dos seus sentimentos, pois isso seria o mesmo que jogar preciosas sementes à beira do caminho. Em segundo lugar, as sementes à beira do caminho podem ser roubadas. E se existe uma área na qual isso pode acontecer, é no âmbito emocional. Alguma vez você já se convenceu de que não tem valor? Já se sentiu rejeitada? Por acaso, já tentou ser querida e aceita e se perdeu? É porque foi enganada e roubada do ponto de vista emocional. Como lembram as Escrituras, o coração humano é enganoso. Portanto, não podemos nos permitir ser conduzidas por ele.
Certamente você já deve ter ouvido alguém dizer: se isso faz você feliz, então tá tudo bem. Já ouviu? Claro que já ouviu. O importante é ser feliz. Se isso te faz feliz, então faz. O importante é que tu tá feliz, que tu tá contente, tá satisfeita. Não é bem por aí. Muitas famílias estão sendo destruídas por mentiras como essa. E às vezes, querida, quem falou isso para você também está dentro de uma enrascada, também está sendo enganada por essa mentira do inimigo. O propósito de Deus não diz respeito à felicidade efêmera e circunstancial, e sim à plenitude e alegria no espírito. Não permita que as sementes que Deus lançou na sua vida caiam no solo errado. Tenha paciência e se abra ao cultivo da terra do seu coração. Se você permitir que a semeadura caia à beira do caminho, as sementes não conseguirão crescer e frutificar. Antes, serão pisoteadas ou roubadas. Definitivamente, esse não se trata de um terreno seguro. Portanto, deixo aqui uma dica. Não permita que a preciosa semente caia no terreno inconstante e frágil das emoções. Ali não. Pelo contrário, proteja-se emocionalmente. Em nome de Jesus. Isso aqui é só um spoiler. Isso aqui é para você ver, na verdade, é um spoiler dos próximos terrenos. Mas hoje, se você precisar, você revê esse vídeo. Nós falamos aqui sobre o semeador que jogou as sementes e caiu, deu 2 apontamentos aqui. A semente que caiu nesse solo, que foram pisadas pelos que passam. A multidão não está nem aí para você. A beira do caminho consiste em um lugar de passagem e trânsito. O ir e vir. Cuidado. Presta atenção nisso aqui. Preserva a tua casa. Preserva o teu coração. Cuida das tuas sementes. Leva para um lugar seguro. Amém? Em nome de Jesus. E no segundo lugar, o que é colocado aqui? As sementes à beira do caminho podem ser roubadas. E se existe uma área pelo qual isso pode acontecer, é o âmbito emocional, sim. Exatamente como fala aqui. Você já se sentiu sem valor? Você já se sentiu rejeitada? Já tentou fazer de tudo para ser aceita e querida? É porque você foi enganada. Entende? O coração humano é enganoso. Não podemos permitir ser conduzidas por ele. Muitas famílias estão sendo destruídas por essa mentira. Nada é errado se te faz feliz. Não é por aí. Não permita que a semente, a preciosa semente que Deus te deu, caia num terreno inconstante e frágil das tuas emoções. Você domina elas, não elas você. Não é uma palavra que uma pessoa diz para você que vai estragar o teu dia. Amém? Fica comigo nesse devocional nos próximos dias, que você vai crescer poderosamente, em nome de Jesus Cristo.
Amanhã nós vamos falar sobre a semente que caiu nas pedras. Vai ser poderoso, vai ser libertador. Amém, querida? O coração humano é enganoso. Não deixe nas mãos dele as decisões da tua vida. Amém? Espero ter te edificado com essa palavra. Se fez sentido para você, encaminha para alguma querida, para ela vir participar conosco desse devocional poderoso que vai se seguir nesses próximos dias. Um beijo no teu coração e eu te encontro aqui amanhã de manhã. Não esquece. Beijo grande, querida. A minha mente Está se dividindo, está perdido. estende a tua mão, Enquanto eu estiver em adoração, pois só te adorando é que eu me sinto feliz. Alisson e Neide. Até amanhã. Deus te abençoe. Filho meu, porque teu coração está batendo